Fala, pequeno pôneis, tudo bem com vocês? Eu sou o Nathan e esse é o canal Física para P10. Estou aqui hoje para ajudar vocês do segundo ano com o conteúdo do PET, volume 3, semana 3. De que a gente vai falar no vídeo de hoje, pessoal? Basicamente, a gente vai falar da primeira lei da termodinâmica e das transformações gasosas e como a primeira lei da termodinâmica se aplica nelas. Bom, se você quer mais do que fazer as questões do PET, se você quer entender o conteúdo, eu aconselho que você fique no vídeo e que eu vou me esforçar ao máximo para que você consiga entender. Bora falar então da primeira lei da termodinâmica? A primeira lei da termodinâmica é basicamente um balanço energético de um gás. A gente fala da conservação de energia dentro de uma transformação gasosa. Então vamos ver direitinho isso aqui? A primeira lei da termodinâmica, como eu já disse, ela faz um balanço energético com princípio na conservação da energia. Então a gente tem três tipos de energia associado aqui. A variação da energia interna, a energia interna que está associada ao grau de agitação térmica das moléculas, é a energia cinética média dessas moléculas. Então ela depende da temperatura, ela depende exclusivamente da temperatura. Então se a temperatura aumenta, significa que a variação de energia interna vai ser positiva. Então, toda vez que esse ΔU for maior que zero, que a gente entende, obviamente, como positivo, significa que a temperatura desse gás aumentou. Toda vez que essa variação de energia interna for negativa, ou seja, menor que zero, significa que a temperatura desse gás diminuiu. E o que é o calor? O calor, como a gente já viu em alguns vídeos anteriores, é o processo de transferência de energia térmica devido a diferenças de temperatura. Então, se esse gás está em contato com outro corpo mais quente ou mais frio que ele, vai haver troca de energia devido a essa diferença de temperatura. Então, o calor trocado, ele depende de existir corpos a diferentes temperaturas. O mais quente, se o gás estiver mais quente que o ambiente, ele perde energia térmica em forma de calor. Se o gás estiver mais frio que o ambiente, ele ganha energia térmica em forma de calor. Como que a gente diferencia ganhar ou perder energia térmica? Através de sinais. Quando o calor for positivo, ou seja, maior que zero, significa que o gás está ganhando calor. Quando o calor for menor que zero, significa que esse gás está perdendo energia térmica em forma de calor. Tudo bem? Bom, e o trabalho, ele é a transferência de energia devido à ação de uma força. Então o gás ele pode variar a energia dele de duas formas, estando em contato com uma fonte mais quente ou mais fria, que ele vai ganhar ou perder calor, energia térmica em forma de calor, devido a essa diferença de temperaturas, ou o gás ele quer sempre se expandir, as moléculas dele estão sempre em movimento. Então quando ele expande, ele gasta energia. Quando ele é comprimido, ele ganha energia devido à ação dessa força. Então, o trabalho do gás, quando ele se expande, o gás quer sempre se expandir, as moléculas dele estão sempre em movimento, ele está sempre forçando a superfície do recipiente a se mover. Quando ele consegue mover esse êmbolo aqui, a gente tem uma expansão e a gente considera o trabalho positivo. Significa que essa expansão, esse movimento foi realizado pelo próprio gás, então ele gasta energia dele, mas o trabalho é positivo. Por isso que tem esse sinal de menos aqui na fórmula. Porque quando o trabalho é positivo, a energia interna do gás, a energia associada ao movimento das moléculas de um gás, diminui. E quando o trabalho é negativo, significa que esse gás está sofrendo uma compreensão. A força externa, alguma força externa aqui, é que está promovendo esse movimento. Está transferindo energia para o gás. Então a energia do gás aumenta quando ele recebe esse trabalho, quando ele sofre uma compreensão, quando o trabalho dele é negativo. Por quê? Porque quando o trabalho for negativo, menos com menos fica mais. Tudo bem? Eu gosto de fazer uma analogia aqui que é a seguinte. A variação de energia interna é como se fosse o saldo da sua conta no banco. E aí você pode fazer duas operações. Você pode fazer, transferências bancárias ou PIX. Tudo bem? Que também é um tipo de transferência bancária. Então, seu saldo ele pode variar por qualquer uma dessas duas coisas. Você pode receber ou fazer essa transferência bancária, que vai aumentar ou diminuir seu saldo, da mesma forma que você pode trocar energia, trocar saldo em forma de PIX, trocar o dinheiro em forma de PIX. Então, calor e trabalho são duas formas de alterar o seu saldo energético, a energia associada ao movimento das moléculas de um gás. Tamo junto, pessoal? Bom, então agora a gente entendeu a ideia geral
e a gente vai ver os casos específicos, que são as transformações gasosas. As transformações gasosas, as principais delas são a primeira, a isovolumétrica. Como o próprio nome já diz, iso significa igual e volumétrica vem de volume. É comum também aparecer outros nomes para essa isovolumétrica, como a isométrica ou a isocórica. A isocórica, eu confesso que eu não sei porquê dessa palavra. A isométrica e a isovolumétrica até faz sentido. Tamo junto? E o que é essa transformação isovolumétrica? Que o volume não varia. O volume é sempre igual. Se o volume não varia, significa que o gás não sofre nenhuma expansão e nenhuma compressão. Ou seja, o gás não realiza e nem é realizado o trabalho sobre ele. O trabalho é zero nesse tipo de transformação. Ou seja, a variação da energia interna desse gás vai ser igual ao calor recebido. Como assim, Nathan? Se você colocar esse gás em contato com uma fonte quente de forma que ele receba calor, observe só aqui, a temperatura dele aumenta. Por quê? Porque a variação da energia interna é função exclusiva da temperatura. Então, a variação da energia interna vai ser positiva quando o calor for positivo, ou seja, quando o gás ganhar calor, a variação da energia interna vai ser positiva, que significa que a temperatura aumenta. Em contrapartida, quando eu colocar ele em contato com uma fonte mais fria, a temperatura dele vai diminuir. Por quê? Porque aí ele vai estar perdendo calor, o calor vai ser negativo, portanto a variação de energia interna também vai ser negativa. Ou seja, esse gás vai diminuir a sua temperatura. Tamo junto? Bom, então vamos falar de outro tipo de transformação. Vamos falar da transformação isotérmica. A transformação isotérmica, iso de igual, térmica de temperatura. Então é sempre a mesma temperatura, temperatura constante. Se a temperatura não varia, dessa vez vai ser a variação da energia interna que vai ser igual a zero. Por quê? Porque a energia interna depende da agitação térmica das moléculas, depende unicamente da temperatura. Se a temperatura não sobe nem desce, significa que a energia interna desse gás nem aumenta e nem diminui. Então, passando esse trabalho para o outro lado, a gente tem que o trabalho é igual ao calor. Ou seja, para esse gás se expandir e a temperatura não diminuir, eu preciso fornecer calor para ele. De forma que quando eu forneço calor, para a temperatura não aumentar, observe que a temperatura não aumenta, quando esse gás recebe calor, ele necessariamente se expande. Então, se o calor for positivo, ou seja, se o gás receber calor, calor positivo significa o gás recebendo energia térmica de uma fonte mais quente. O trabalho vai ser positivo, ou seja, o trabalho vai ser feito pelo próprio gás. Esse gás vai se expandir, já que o gás sempre faz uma força aqui, tentando sempre se expandir. Tamo junto? Porém, se eu colocar ele em contato com uma fonte mais fria, como que ele não vai diminuir a temperatura dele? Somente se ele se comprimir, né? O grau de agitação térmica das moléculas tende a diminuir, então a força que esse gás faz para cima vai diminuindo, de forma que a força externa que vence, esse gás sofre uma compreensão. Então, quando o gás perde calor, para a temperatura dele não variar, ele tem que se comprimir. Então, a variação quando o calor é negativo aqui, o trabalho também vai ser negativo. O que significa um calor negativo? O gás perdendo energia térmica em forma de calor. O que significa um trabalho negativo? Significa que o trabalho está sendo feito em cima do gás. Bora falar da outra transformação, da transformação adiabática. Essa transformação ela é muito importante. Por quê? Porque ela trata do caso em que o calor trocado é zero. Então, que não há trocas de calor, que a calor trocado é igual a zero. Então, como é que fica a primeira lei da termodinâmica? O Q vai ser zero, né? Então ele some dessa parte aqui e a gente tem que a variação da energia interna é o contrário do trabalho. Então vamos olhar aqui no esquema. Quando esse gás sofre uma compreensão, ou seja, quando a força externa realiza um trabalho sobre esse gás, a gente tem que esse trabalho é negativo. E menos com menos vai ficar mais. Então quando o trabalho for negativo, ou seja, quando o gás sofrer uma compreensão, a variação da energia interna vai ser positiva. Observem aqui a temperatura durante a compreensão. A temperatura sobe, o que significa que a gente teve uma variação da energia interna positiva para um trabalho negativo. E aqui, quando o gás sofre uma expansão, é o próprio gás que realiza trabalho, ou seja, o trabalho vai ser positivo. E a temperatura diminui nessa situação.
E o que significa, né, que a variação da energia interna vai ser negativa. Então, as adiabáticas, uma dica importante é que elas são processos rápidos, tá bom? Falou de uma transformação rápida, a gente está falando de um processo adiabático. E onde é que a gente vê isso no nosso dia a dia? Principalmente no aerosol, no desodorante aerosol. Quando está muito quente, você quer dar uma refrescada, você dá uma boa baforada de desodorante, além de você ficar cheiroso, você fica mais fresquinho. Não é geladinho o desodorante? Porque quando você libera o gás do cilindro, ele fica livre para se expandir. Ele se expande rapidamente. Quando ele se expande rapidamente, o trabalho é positivo, menos com mais fica menos, a variação da energia interna fica negativa. A temperatura desse gás diminui. Isso acontece também em botijões de gás, cilindros de gás, quando tem algum vazamento, ele vai congelando. Isso porque o gás que se expande, ele diminui tanto a temperatura que vai congelando a saída aqui, tá bom? Então, em um freezer ou uma geladeira, se você quer saber se tem algum vazamento de gás, é naquela parte em que está ficando mais frio, é naquela parte em que está congelando lá a tubulação. Tamo junto, pessoal? Bom, e falando da última transformação gasosa, a gente tem a transformação isobárica. O barímetro é um instrumento de medir pressão. Iso significa igual e bárica significa pressão. Então a gente tem a pressão constante. Nesse caso, nem a variação da energia interna, nem o calor e nem o trabalho são iguais a zero. A gente tem todos os termos aqui. A diferença na isobárica, não sei se vocês se lembram dos vídeos anteriores, é que a gente pode calcular o trabalho como a pressão vezes a variação do volume. Isso a gente viu nos vídeos anteriores. Se você não viu, o tio vai deixar aqui no iCard para que você possa entender melhor o porquê do trabalho poder ser calculado assim, tá bom? Então a primeira lei da termodinâmica vale para qualquer tipo de transformação gasosa, mas se você entender bem quais são os tipos de transformação que existe, você pode simplificar e entender melhor essas transformações, cada uma no seu caso. Tamo junto, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje, espero sinceramente ter ajudado vocês. Se eu ajudei, compartilhe com seus colegas para que a gente possa ajudar mais pessoas. Não deixe de assistir o vídeo que está aqui na playlist de correção dos exercícios, tá bom? Forte abraço, pessoal. Até mais. Tchau.